Atendendo a muitos, muito pedidos, Moral Orel, o desenho mais herege do mundo. Vamos lá, vamos, senta, pega aí sua água, né? Talvez o seu saco de vômito. Tô brincando. Senta, fica confortável, não vai ter nada disso não, eu tô brincando, se tiver nós corta, mas deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, não sei o que é, link do vídeo na descrição e também no card, vídeo do espantalho, que eu acho que é do EUIP isso aqui, ou algo do tipo, não sei dizer. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, tamo junto, vamos dar uma olhada nisso aqui, eu não sei o que é Moral Orel, vamos lá, 3, 2, 1, foi. A gente tá com a meta de pegar 500k até o final do ano. Com a Stelmi. Eu sabia que tinha EUIP no negócio, mas eu não lembrava que tinha Stelmi. Na verdade, nem conheço, perdão. Tá escrito Espantaip. Meu Deus. Enfim, é o canal dos dois. Vamos lá. Com a tua ajuda. Esse vídeo aqui aborda temas extremamente delicados, com abertura para gatilhos. Mais uma vez, eu e a Stelmi estamos indo abrir aquela gaveta. Ó, o Daniel, pega aí! Estão guardadas todas as ideias que a gente ficou um bom tempo sem coragem de tocar. E a gente ficou sem coragem de tocar na maioria das vezes porque o tema abordado é extremamente pesado. E eu não tô falando de gore como é em Mr. Pickles. Eu tô falando de algo mais pesado. Algo que mexe com o coração e a mente. Algo que, se ouvido de forma abrupta, pode literalmente destruir o dia de alguém. Fandom de Loud House. Iceberg da Calvosfera. O que mais? Vamos lá. Narcisista Brubs. O que mais? Faz um homem tremer. Tô brincando. Deu até um negócio aqui, meu Deus do céu. Eu tenho medo. Tá. Do jeito que estão preparando, né, o bagulho vai ser absurdo, mas vamos lá. Justamente por isso que nós temos um aviso de tema sensível no começo do vídeo. Meus amigos, de todos os temas que vocês já recomendaram, esse aqui é o mais delicado de todos. Isso porque nele a gente vai ir de ponta na inocência de uma criança e como isso pode ser uma arma terrível pra alguém ruim. Meus amigos, hoje a gente vai explorar um pouco do universo de Moral Orel. Não, novamente eu tenho que avisar que eu não sei de nada, eu não vi isso aqui, eu não sei do que se trata, eu não tenho a mínima noção. E eu tô falando isso, não tô... Ai, Corey, vai lá, não sei o que. Gente, eu não sei tudo da internet. Eu não sou o homem biblioteca, eu não sou um Wikipédia gigante. Eu não sei, tem coisas que eu não sei, eu tô falando pro pessoal falar... Mano, se acontecer de eu tiver que cortar algumas coisas do vídeo, nós corta, porque eu tenho medo, não quero perder esse canal. Mas se bem que é o Whip. O Whip eu sei que ele toma muito cuidado quando ele posta as coisas do vídeo dele, né? Então, eu acho que o mínimo tá de boa. Acho que nessa altura do campeonato, todo mundo que tá vendo esse vídeo deve saber o que é Adult Swim. A gente até fez um iceberg deles um tempinho atrás. Tudo bem, é dali que vem. Naquele iceberg a gente falou sobre as coisas mais bizarras e esquisitas que tinham na programação. Só que... Pega o trabalho do Guilherme Briggs. É daqui que vem o negócio de que dublador é tudo bandido. É tipo, vai pôr piada, vai ver piada, vai pôr piada. Vai ver do nada surge um Aquatim que é maravilhoso. Outras coisas da Adult Swim. O próprio Rick Morty veio de lá também, né? Que mais que veio de lá? O Smiling Friends também. O que mais tem também? Esse eu tô lembrando mais recentes, mas na época tinha Frango Robô. Eu acho que a Adult Swim que trouxe também a parte final do Samurai Jack, se não me falha a memória, mas vamos continuar aqui. Só que além de ter coisas bizarras e engraçadas, os programas da Adult Swim também abordavam temas pesados e delicados, sempre usando de sátiras ou piadinhas pra aliviar e justificar a existência de tal assunto num canal inicialmente de comédia. E seguindo essas regras, um dos programas que mais se destacou na Adult Swim nesse parâmetro foi Moral Orel, que inclusive foi um dos programas mais citados no iceberg que a gente fez. Moral Orel conta a história de Orel, que é uma criança extremamente ingênua que quer a todo custo ser uma boa pessoa aos olhos de Deus. E só com essa pequena descrição já dá pra ver pra onde esse programa vai. Nessa busca de ser alguém bom aos olhos de Deus, ele sempre encontra um pequeno grande problema. Ele sempre falha e acaba indo pro caminho oposto. Isso porque a ingenuidade dele faz com que ele interprete tudo errado. Isso é tipo... É que o Mr. Pickles, que ele até citou, que eu me lembro, aquele cachorro, ele era do Jam mesmo. Ele era o cachorro do diabo, ele era o cachorro ruim. E o próprio cachorro tinha as coisas ruins dentro dele, né? E aí eu lembro que tinha um monte de peripécia, tinha gore pra caramba aquele desenho. Mas até aí, beleza, aqui eu tô vendo que é um pouco o contrário, né? Tinha um desenho... Como é que é o nome do desenho? Pera aí. Como é que é o nome desse desenho? Era feito de massinha. Stop motion. Era feito de stop motion ainda. The Mysterious Stranger. The Adventures of Mark Twain, mas tem um nome brasileiro disso aqui, que era uma máscara ainda, que eu lembro, The Adventures of Mark Twain, mas isso é em inglês, é que eu não lembro o nome em português.
Eu vou mostrar a imagem, se vocês vão sacar do que eu tô falando. Esse daqui... Tem dublado isso aqui? Tem dublado isso aqui? Não sei se isso aqui foi dublado, mas é esse desenho aqui, ó. Vem. Do jeito que o Ip já deve ter feito um vídeo sobre esse trem aqui, ó. É essa coisa aqui, ó. Tá ligado? Hello. Essa máscara bizarra. An angel. Meu Deus do céu, coisa tenebrosa. Que coisa tenebrosa, que aí a criançada entra no bagulho, velho. É, olha aí, ó, que coisa filha da mãe, cara, tá maluco? O Hamlet fez vídeo, mas fez vídeo há um bom tempo, né? As Aventuras de Mark Twain. Será que tem dublado isso aqui? Tem dublado isso aqui? Eu tô vendo, só tem inglês. Né, só tá falando, só tem inglês. Eu não tô achando se tem dublado, mas... tá. Eu não tô achando dublado, mas eu sei que já tem legendado, porque a galera viu que é tão bizarro, tão filha da mãe, né? É muito desconfortável, né? É muito desconfortável, que desenho ali é coisa de louco. Vamos voltar aqui pro Moral Warrior. Só lembrei porque me puxou a mesma vibe, mas vamos lá. Das coisas que as pessoas dizem. Ou seja, ele faz coisas irracionais em nome de Deus, porque ele acredita que esse é o correto a se fazer. Mas vendo o desenho, a gente entende que não é só culpa da ingenuidade de Oreo que faz ele fazer coisas erradas. Afinal, Oreo tá tentando ser uma boa pessoa num local onde a maioria das coisas que acontecem são ruins. Ruins não, terríveis. Ele mora com um pai alcoólatra, com uma mãe que é o clichê da dona de casa frustrada, e com seu irmão mais novo, que apenas chora. E em quase todos os episódios da série acontece o seguinte: alguém fala algo sobre Deus para Oreo e ele acaba entendendo tudo errado, ou tudo ao pé da letra, o que acaba fazendo ele cometer algo muito ruim. E geralmente o pai dele acaba descobrindo. Aí ele leva o Oreo pro escritório, dá uma surra nele com seu cinto, seguido de uma lição sobre o que ele tava fazendo. No fim do dia, o Oreo tá tentando ser uma pessoa boa, mas ele acaba sempre entendendo tudo errado e faz coisas ruins, achando que tá certo. Meu Deus! Meu Deus! O moleque tá... Já entendi o ponto. Ele tá na escola com um canhão pra falar outra coisa. Meu Deus, já entendi pra onde vai. Oreo, ele mora na cidade de Moraltown, e aparentemente todas as pessoas que moram lá são religiosas e conservadoras, exceto por Stephanie, a filha do reverendo, que inclusive nem sabia que ela era sua filha. A Stephanie acaba virando amiga de Oreo, e não foi nem um pouco difícil pra ela ser amiga dele. Aos olhos de Oreo, ela é a única pessoa gentil em toda a cidade. Amigos, entendam uma coisa: em Moraltown não existem limites pro fanatismo religioso, e a gente pode usar como exemplo a senhora Sensordol, que foi... já que teve suas partes reprodutivas removidas na tentativa de criar uma criança perfeita e pura. Vocês veem o nível disso? É o nível de crueldade que tu encontra em obras como Outlast. Isso seria normal lá. Moral Warrior é uma série um pouco grande, então nesse vídeo a gente não vai se aprofundar numa lore em específico e nem explicar algum personagem em específico. A gente vai passar por alguns episódios na intenção de mostrar algumas coisas que o Warrior fez tentando agradar a Deus. E a gente vai começar no episódio Chefe de Deus. Nesse episódio, o Warrior é pego pra... Uma coisa que eu tenho que já falar também, já que a gente vai continuar vendo, Cor, como você é um cara cristão, um cara que acredita em Deus, né, vê essas coisas aqui e não fica escandalizado ou algo do tipo. Talvez seja um pensamento que talvez eu tenha adquirido conforme o tempo foi passando, mas eu vejo essas coisas aqui talvez como uma forma de crítica, né, uma forma de, talvez uma forma de olhar pra isso, não pra escandalizar ou pra insultar ou pra fazer alguma coisa desse tipo. Porque eu acho que Deus, né, Cristo no geral, ele é tão maravilhoso, tão incrível, que usa várias outras coisas pra ensinar lições, pra ensinar coisas e tudo mais. Nossa, mas é um negócio que desrespeita, que não sei o que e tal. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Eu não conheço esse desenho. A galera fala: Cor, você tá falando isso sem ver o negócio. Aí eu falo assim: tá, mas mesmo até coisas que seriam pra escandalizar, eu olho e falo: cara, que é uma coisa que escandalizaria? Por exemplo, o que aconteceu no começo, acho que foi a abertura da Copa. Não, Copa não, perdão, abertura das Olimpíadas. Que aquilo ali seria pra escandalizar. Eu olhei e falei assim: cara, é um bagulho que os caras estão querendo fazer um negócio de arte. Não é pra ser o bagulho de Deus. Se é pra ser, pô, tá fazendo, né, do jeito que acho que é. Eu não levo aquilo como se fosse realmente uma homenagem pra Deus ou um insulto nem nada. Eu acho que tem pessoas que fazem muitas coisas sem pensar, e muitas coisas, ou até pessoas pensando, mas elas estão pensando de uma forma, né, pelos seus preconceitos, pelas suas formas bizarras de pensar e querendo tirar coisas, e
É meio que a parada de ver Rasbi Hotel e Reluva. Tipo assim, tem muitos temas religiosos, mas ao mesmo tempo você fala, ah, tá, feijão com farinha, sabe? Eu não levo isso como algo pra mim, ou levo isso como algo que insulte a minha fé. Eu levo isso como uma obra, como um trabalho, como um teatro. Por exemplo, é que assim, eu já fiz teatro. Então, eu fiz um bandeirante, né? Eu lembro quando era criança. E eu já tive que ir, por exemplo, eu também fiz teatro, e a mesma parte de teatro que eu fiz quando era criança, eu fiz teatro de igreja. E eu era justamente um anjinho. E já teve vezes que me colocaram pra ser o coisa ruim também. Então, tipo assim, não quer dizer que eu seja o coisa ruim, pelo amor de Deus. É um papel que a gente tem que, sabe, interpretar pra mostrar pra um teatro, para pessoas, pra, sei lá, mostrar uma mensagem, mostrar alguma coisa positiva e tudo mais. E tem dezenas, centenas de obras que sempre brincam com esse tipo de coisa ou tentam mostrar alguma coisa edificante. Que nem um grande amigo meu, que é o Caio no Garoto, ele fez uma peça agora recentemente, ele seria a interpretação do diabo na mitologia grega. E aí ele mostrou, eu falei assim, pô, achei caramba o que você fez, foi muito louco, muito massa e tal. E eu acho essas paradas do tipo, o teatro e a coisa pra você passar uma mensagem, passar uma crítica, passar uma coisa pra a galera poder mudar de certa forma. Ou, às vezes, é só a crítica pela crítica, ou a galera só quer escandalizar ou chocar também, existe isso, né? Da mesma forma que tem pessoas que usam até piadas pra chocar e pra fazer as coisas com outras pessoas e tal, sabe, um faz com o outro, e eu falo assim, cara, eu só não vou ser afetado, eu escolho não ser afetado, a minha fé continua em Jesus, não vai mudar, isso nunca vai mudar na minha vida, e independente de obra, de qualquer coisa que eu veja, o que eu precise falar, o que eu preciso explicar, isso não vai mudar, isso não vai me afetar a pessoa que eu sou. O que Jesus mudou na minha vida é tão mais forte, a salvação e a graça de Cristo é tão mais forte que essas coisas, é o que eu penso, né? Então, na minha cabeça, eu reflito dessa forma e não deixo que isso me contamine, né? Ou que eu perca minha fé, ou que eu perca minha vontade de acreditar. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho minhas convicções, tô muito bem, obrigado. E não tô aqui pra que a galera seja lobotomizada ou algo do tipo. Eu acho que a gente tem que sempre ter senso crítico em tudo. Principalmente com coisas religiosas. Porque, pessoal, a galera abusa muito, e eu já vi isso dentro de igreja, a galera abusar da boa vontade e da fé dos outros, né? Abusar pra caramba mesmo, sabe? Tem pessoas que estão pobres, pessoas que estão miseráveis, e às vezes acreditam no tipo, ai, se você fizer um negócio aqui, você entregar todo o seu dinheiro pra igreja, a igreja vai te, né, Deus vai te dar em 4, 5 vezes. Sendo que eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que até Deus sabe dessas pessoas, e pessoas que têm mais condições poderiam estar ajudando essas pessoas que não têm tantas condições assim, que são também irmãos na fé. É muito bizarro eu ver pessoas que estão milionárias, bilionárias por conta da fé, para não falar outra coisa, e ver pessoas que estão dentro das igrejas passando fome. Isso é uma coisa que acontece e acontece muito. Então, é preciso que você tenha um senso crítico, é preciso que você tenha uma coisa, sabe, que desperte você para falar, pô, eu não acho que a gente tem que passar dessa vida, né, deixando uma outra pessoa que é um irmão na fé passar fome, ou um irmão na fé passar por dificuldades, ou passar por necessidade, né? Ah, mas às vezes Deus tem um propósito, Deus tem não sei o quê. Sim, às vezes Deus tem um propósito de fazer com que os irmãos ajudem o outro irmão que está passando por problemas. Ou às vezes, né, eu sei que pode ter consequências, tudo não sei o quê, mas eu acho que quando a gente tá falando de pessoas que acreditam na mesma coisa, eu acho que a gente tem que sempre, sabe, é aquela coisa de um irmão estar em ombro com outro irmão. Eu falo que eu cresci numa igreja presbiteriana, né? Minha fé foi desenvolvida ali. E quando tinha um irmão passando fome, ou a gente, tipo, vamos sair tudo junto, o irmãozinho, tá, não sei o quê, ou não tenho dinheiro. Não, vem com a gente que a gente racha. Vem com a gente que a gente divide, pô. Isso era meio que o básico que a gente fazia com todo mundo, cara. Enfim, pontos que eu tô trazendo, não sei do que se trata a série, só falando que é sempre bom você sempre ter um olhar crítico, né? A fé você tem que ter em Deus, em Jesus, sempre, né? Do que tem, do que vem a palavra. Mas toma cuidado com as pessoas. Toma cuidado com o que às vezes falam, porque às vezes você vai cair numa zarapuca meio complicada. Sei lá, só eu comecei a ter esse pensamento mais analítico e crítico para não ser enganado por qualquer pessoa, pelo amor de Deus, né? Praticando certos atos consigo mesmo.
no Eu não banheiro da entendi escola. nada. O que é uma coisa natural, não no banheiro da escola. Na verdade, isso Não, chega só até assustador. Não, Mas isso é se tocar bizarro, natural. peraí. Vendo o histórico daquela cidade, Ah. o fato dele ter sido flagrado fazendo isso não vai acabar bem. O diretor da escola vai mandar ele conversar com o reverendo da igreja. E o reverendo diz pra Oreo que fazer aquilo é errado, porque esse tipo de prática só pode ser feita com a finalidade de procriação. E é pecado fazer algo assim sem esse intuito. É pecado desperdiçar as sementes de Deus. Nisso, Oreo pergunta aos seus pais como que os bebês são feitos. Aquela dúvida típica de criança. E o pai dele diz que quem faz as crianças é Deus, usando um glacê divino. Puta que pariu. O Oreo entende que pra ele poder fazer o que ele queria antes, ele precisa seguir com o que disseram, ou seja, criar bebês a partir daquilo. E por mais bizarro que isso possa parecer, ele pede um saco de confeitar pra sua mãe pra fazer isso. Ele conta esse plano pra um amigo, ele pratica o ato e faz algo terrível com as mulheres daquela cidade enquanto elas dormem. Um tempo depois, é noticiado no jornal... Não, peraí. Eu acho que eu não sabia que era esse nível. Eu acho que é só o choque pelo choque. Porra, realmente é o choque pelo choque. que várias mulheres na região estão grávidas mesmo sem ter relações com seus maridos. Que e uma noite porra ela é tá essa? fazendo aquilo na casa de uma mulher. Só que ela acorda e chama a polícia, que leva o Oreo preso. Só que o pai dele chega na hora e o leva pra casa pra dar uma surra nele no escritório. Só que no final, ele diz que a culpa foi dele mesmo, por não ter explicado direito as coisas pro Oreo. E isso que a gente só começou o vídeo. É, tô No vendo, tô episódio de vendo. caridade, Puta tá que tendo um sermão pariu. na igreja sobre ajudar as pessoas necessitadas. O pai do Oreo diz pra ele que ele precisava arrumar um emprego pra aprender o real valor do dinheiro. Então ele começa a trabalhar num comércio local. E quando Tá. ele recebe seu primeiro salário, ele encontra uma pessoa que ele pensou ser um morador de rua e dá o seu dinheiro pra ele. Até aí tudo bem. Só que o cara aceita e dá uma substância ilícita pra ele em troca. O Oreo deu dinheiro pra um traficante. O Oreo não quer aceitar nada em troca, porque o objetivo dele era só ajudar mesmo. Mas o cara insiste e diz que o Oreo vai estar fazendo um favor pra ele se ele levasse a substância ilícita. Então, o Oreo leva. O Oreo chega em casa e diz ao seu pai que ajudou um pobre e que ele ganhou algo em troca. O seu pai, ao invés de perguntar o que ele ganhou em troca, diz que ele deveria usar o que ele ganhou. Então, Oreo acaba usando a substância. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu já entendi. Eu falando, não, deve ter uma crítica, deve ter não sei o que, não. É só bizarro pelo bizarro mesmo. Mas não, na verdade eu vou falar que eu acho que tem sim. É a questão do pai, que nem o até falou primeiro. Devia ter falado direito, porque o moleque leva tudo pro literal, pô. Tem que explicar direito. Sabe aquele papo de que você às vezes tem que falar o óbvio? Ah, mas é óbvio. Às vezes não. Muitas vezes não. Pra internet, é óbvio. E faz isso várias vezes até acabar se viciando. No final, seu pai descobre e, como sempre, dá uma surra nele e ensina ele sobre como usar aquela substância errado. O Oreo já cometeu um crime hediondo e usou... E a gente ainda tá no começo do vídeo. Entendi. Em desperdício, o Oreo não quer comer o café da manhã. E a sua mãe diz que um porco para que ele pudesse comer. E que isso é desperdício. E Deus não gosta de desperdício. O seu pai confirma isso e começa a abordar o desempenho do Oreo na escola, dizendo que ele deve melhorar. Mais tarde naquele dia, o Oreo tá com um grupo de escoteiros e o instrutor começa a dizer que se eles acabassem se perdendo ou ficassem sem comida e água, é possível beber a própria urina para sobreviver. O Oreo fica confuso com isso e entende... Pô, pera aí. Ah, não. Eu já entendi tudo. Eu querendo falar o bagulho mó bonitinho, né? Querendo fazer alguma coisa, né? Não. Pessoal, é coisas ilícitas. Puta que pariu. O moleque vai beber mijo. É de isso. que se é possível beber a própria urina, não beber seria desperdício. O instrutor até tenta Mas dizer aí que eu a tô urina falando. foi feita... Como é uma série, o bagulho desse jeito aqui, o bagulho, tipo, realmente é só pra sabe, zoando a galera que tem a fé muito cega. Não, aí eu entendo, aí tudo bem. Realmente, pra rir, famoso pra rir. Pra ser desperdiçada, mas o Oreo diz que desperdício é pecado e que pecar é ruim. Então, mesmo com o ensinamento do instrutor, ele começa a beber a própria urina secretamente. E do nada, o desempenho dele na corrida melhora muito. O técnico fica impressionado e diz pro Oreo compartilhar o que ele anda fazendo com os colegas. Então ele começa a vender a sua própria urina pros colegas e o desempenho de todo mundo melhora também. Mas eventualmente, o pai dele descobre isso e obriga ele a contar pra todo mundo o que ele tava fazendo. Além de devolver todo o dinheiro pra todo mundo. E como sempre, no final, o pai dele dá uma surra nele pra ele aprender. Em O Medo de Deus é Halloween, e um policial vai até a escola pra avisar os perigos do Halloween e sobre como as crianças deveriam se fantasiar. As crianças perguntam se ele tem medo de ser policial, e ele diz que não, porque tem Deus e Jesus ao seu lado, então nada é assustador pra ele. Mais tarde tem um evento na igreja, que teoricamente era pra ser assustador, mas Oreo não se assusta, porque ele tem Deus ao seu lado, só que isso deixa ele triste, porque ele queria se assustar no Halloween. Então ele chega na conclusão que o único jeito de sentir medo seria sentir medo de Deus. E o único jeito de fazer isso seria se ele fizesse coisas que deixassem Deus bravo e se arrependesse depois. Nossa, não, aí...
Meu Deus, eu achei que era outra coisa. Nossa, tô derretendo aqui. Que isso, mano? Pô, essa, velho. Pô, existem essas coisas que essas séries, que só servem mesmo pra rir, é isso também, né? Nem tudo tem que ter significados ou coisas profundas ou porquês tão mirabolantes, né? Às vezes eu esqueço que eu estou numa geração derretida pelo TikTok e que nada vale a mais nada. É só loucuras e bizarrices também. E essa série deve ter uns, pelo que eu vi nas Prita, uns 20 anos. O moleque é o pai do Emerson Olhos. Então ele decide fazer o oposto do que os mandamentos dizem. E isso consiste em desrespeitar sua mãe, roubar, adorar imagens, entre outras coisas que são consideradas como pecado. Mesmo fazendo isso, nada disso foi capaz de deixá-lo assustado. Então ele percebe que só ficou faltando um mandamento pra ele quebrar, que é... Então ele finge que vai ajudar um idoso a atravessar a rua, mas acaba matando ele porque um carro atropela. Só que esse carro era do pai dele. Coincidentemente, o pai dele diz que vai mais tarde conversar com ele em seu escritório, e depois da surra que ele leva, Orel diz que vai se arrepender de tudo o que fez, e seu pai diz que ele deveria conversar com o reverendo. Então o reverendo diz para Orel que Deus já é muito assustador o tempo todo, sem precisar fazer nada contra ele. E isso diz muito sobre as religiões no geral, porque a maioria delas diz que você não deve só respeitar, mas também deve temer a Deus. No episódio, Satanás é mostrado... Meu Deus do céu... Tá complicado, viu? Nossa, eu tô dando uma derretida aqui que dá até medo. Mostrado que o treinador de Orel é apaixonado pelo pai dele, e ele pede a Deus e ao diabo pra ter ele, e faz isso girando em um crucifixo. Socorro! Gente do céu! Ele vai até a igreja e o reverendo faz um sermão sobre homossexualidade e diz que isso é coisa do diabo. O treinador começa a pesquisar mais sobre o satanismo e acaba decidindo fazer um ritual e aborda Orel pedindo o cabelo do pai dele pra ele. E pro ritual ser feito, eles precisavam levar um virgem. Orel age de acordo com tudo de forma inocente e acaba indo até esse culto satânico junto com o treinador, porque ficou animado por estar indo em uma festa de adultos. Só que o treinador se decepciona com o culto satânico porque todo mundo era acima do peso e andavam pelados por aí e acaba indo embora com Orel. No final é mostrado que aparentemente deixar a cruz deitada no meio termo entre Deus e o diabo é o que funciona, já que quando ele faz isso, o pai de Orel liga pra ele. Nesse episódio, Orel não recebe nenhuma punição, mas fica claro que o pai dele é no mínimo bissexual. Eu não sei nem como começar a conversar, cara. Eu só tô tipo, velho. Ai, meu Deus. Bagulho tosco. Ai, meu Deus. É igual às vezes quando eu vi Reluva Boss, nossa, cara. O salto das lógicas das coisas é muito louco, velho. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Ai... Em face sagrada, Orel compra uma imagem de Jesus, e num acidente de ônibus, a pequena estátua é cravada no tórax do passageiro que estava do lado dele. Esse passageiro é médico, e quando ele acorda no hospital, não entende porque seu ferimento não estava sendo tratado. E Orel diz que aquilo era tipo um milagre, e pelo fato do ferimento ter a forma do rosto de Jesus, ele era sagrado, e não deveria ser realmente tratado. Todos na cidade de alguma forma compactuam com essa decisão, e não deixam o médico se tratar, então o amarram e sedam ele. Então várias pessoas doentes vão até ele pedir para que o ferimento em forma de Jesus cure elas, o que faz ele ficar exposto a vários tipos de doenças e infecções, já que o ferimento estava basicamente aberto ali. Ele estava quase morrendo, e quando todos deixam o local e só Orel ficou, o médico tenta convencer ele a dar os medicamentos para ele. E depois de Orel conversar com seu pai, ele acaba deixando os medicamentos acessíveis para o médico, já que ele estava amarrado na cama. No dia seguinte, ele já está melhor e o ferimento fechou. Orel não tem culpa de ter infectado o médico, mas esse episódio mostra bastante como a ingenuidade de Orel acaba prejudicando as pessoas ao redor dele, mesmo que ele não tenha culpa diretamente. Porque se não fosse pela figura que ele comprou, isso não teria acontecido com o médico. Nossa, mano, olha aí o efeito borboleta do bagulho. Essa parte aqui me pega um pouco porque eu sei que tem algumas religiões que a galera vai falar até que não pode fazer transfusão de sangue, né? Aí eu já acho do tipo assim, cara, sei lá, mano, a gente precisa, a gente não tá mais no século 2. Eu não tô querendo desrespeitar ninguém, pelo amor de Deus. Eu não tô querendo, mas eu sou do sei o que, eu assisto você. Gente, olha, pelo amor de Deus, eu não tô querendo respeitar ninguém. Só acho que tem coisas que nós temos hoje como, né, avanços pra justamente feitos até daquela época também, né, que é feito pra gente poder viver um pouco melhor, né, poder a gente, né, não morrer com doenças, não morrer com essas coisas, tá ligado? Mas é o famoso meu corpo, minhas regras, mas eu falo, tá bom, eu vou falar, tá, não quer fazer, tá bom, mas eu
Core, eu acho que o certo, minha humilde opinião, é você, vai tratar, tá com problema, tá com alguma coisa, tem que tratar, né? Eu já quase entrei na hemodiálise também um dia, né? Eu já recebi transfusão de sangue, que eu tive uma cirurgia na perna, né? Eu tive que fazer, senão eu não ia andar, né? É aquela coisa, né? Tipo, a gente tem coisas, tem médicos, tem coisas daquela época. Lucas, até onde eu me lembro na palavra, seria até um doutor, né? Na época e tudo mais, um médico, algo do tipo também, né? Mas eu falo dos apóstolos, né? Na verdade, Lucas nem era apóstolo, Lucas, ele o seguidor, né? Enfim, eu fico... Eu não quero desrespeitar ninguém, não é minha intenção, só tô falando, eu acho que, fazer exame, ver se tá tudo certinho, né? Pelo menos, sabe, cuidar um pouco de você mesmo, porque se tem pessoas que você ama e amam você, o certo é você se cuidar por elas também, né? Para as pessoas ao seu redor também, para as pessoas que estão perto de você, sabe? Né? Eu acho que Deus colocou a gente nessa terra também pra gente não ficar, nossa, não, eu não vou fazer nada, hein? Eu não tenho que fazer nada, não tenho que fazer... Não é assim que ensina a palavra. Você tem que ir, você tem que fazer o id, né? Não pode esperar que as coisas aconteçam sozinho. Nossa, vou ficar parado aqui, vai cair 70 empregos. Seria maravilhoso, né? Nossa, vou ficar parado aqui, vai ganhar 90 milhões de reais. Seria perfeito, mas não é assim que funciona. Sabe que não é assim, a gente tá num mundo que a gente precisa, né? Se você tem que se amar e se cuidar para poder que outras pessoas fiquem tranquilas com você, né, Não dá problema pra ninguém, não, pelo amor de Deus. Não cai nessas coisas, não, gente. Complicado, viu? O último episódio que a gente vai falar é Sozinho. Isso porque ele é um pouco diferente dos outros e foca mais em outros personagens. Esse episódio começa diferente. Ao invés da música de abertura usual, a gente ouve uma transmissão de rádio dizendo que essa é uma edição especial com um sermão do Reverendo Putty, mas que antes teria uma notícia fofa. Orel saiu da cidade para ir numa reserva natural em uma viagem de caça com seu pai. Orel diz que está animado e que tem praticado atirar em coisas. Enquanto todas essas coisas estão sendo ditas, a gente vê a enfermeira Band entrando num lugar chamado Apartamento para Solteironas. Depois da participação de Orel na rádio, nós vamos finalmente para o sermão do reverendo, que diz que resolveu dedicar o sermão do dia para as senhoras que ficam em casa tomando conta das coisas dos homens, e que por mais que elas sejam triviais, elas são responsáveis por darem à luz aos filhos de seus maridos. O episódio mostra a enfermeira Band chegando em casa e ela desliga o rádio. Ela parece estar com uma cara triste, mas assim que entra em casa, o semblante dela muda. Entrando em casa, ela começa a chamar por Hubby. A gente vê várias fotos delas com vários ursinhos de pelúcia e de repente ela acha Hubby, que também é um ursinho de pelúcia. Ela então dá oi para sua família e coloca os ursinhos na mesa e pede desculpas pelo atraso. Ela diz que se atrasou porque o diretor fake fez ela fazer muitas coisas de adulto no escritório, mas que ela tem uma surpresa. Ela entra no banheiro e quando sai de lá, ela está vestida como é o estereótipo de dona de casa que a sociedade tem. E ela diz que aquilo com certeza é adulto. Ela diz que eles devem ser um bom exemplo de adultos para o pequeno Sonny, que também é um urso de pelúcia. Ela diz que está com fome e que já é hora do jantar. Ela serve sanduíches e leite para todos e diz que antes de comer eles devem rezar. Até esse ponto do episódio, a gente nota que ela agiu de forma bem infantil o tempo todo, desde quando chegou em casa. Só que no momento em que ela está rezando, toda essa infantilidade parece ir embora. O verdadeiro eu dela vem à tona. Ela agradece por Deus manter aquela família unida e diz que todos precisam de pessoas que não significam nada para ela, ou que não se importam de fazer coisas sujas e horríveis com ela. Ela diz que precisa de uma família porque eles se importam que ela seja uma pessoa real e que às vezes se sente triste mesmo com pensamentos felizes ou amedrontada ou com pensamentos solitários e que ela precisa de pessoas que saibam que ela sente emoções. No final da oração ela derruba uma lágrima e diz que os olhos dela só estavam suando. Depois disso o episódio mostra o apartamento ao lado, onde mora a professora Agnes Sculpton. Ela chega em casa e aparentemente tem algum tipo de toque ao desligar as luzes e trancar a casa. Em cima da mesa a gente vê um cabide torcido com sangue e a gente vê que na hora ela demonstra uma dor na região da barriga. Ela toma uns remédios e dobra o cabide de volta onde pendura sua roupa. E eu acho que vocês já devem ter entendido o que rolou aqui. Ela então liga o rádio e nele estão falando sobre e ela desliga na hora, mas liga logo em seguida e na hora o reverendo está falando que crianças são pequenos milagres. Nesse momento ela olha sua árvore genealógica e a gente vê que ela era loira quando mais nova. O reverendo segue dizendo que crianças são pequenas versões de nós e que você consegue se ver neles. O reverendo então é interrompido para passarem uma notícia. Após um mês de encarceramento,
em série Cecil Crippler foi encontrado morto na sua cela, o que deixa Agnes assustada por algum motivo. Em seguida, o reverendo continua o sermão e a gente vai pro apartamento da senhorita Sensordoll, a personagem que a gente comentou ali no início do vídeo. O reverendo está dizendo na rádio que os bebês significam para Deus o que no caso é segurança no trabalho, e sinceramente eu não entendi o que ele quis dizer com isso. A senhorita Sensordoll desliga o rádio e diz que o reverendo é um tolo e que um dia ele vai descobrir que as crianças são sarnas do diabo. Por algum motivo, ela é viciada em ovos, e a gente pode ver bem isso em outro episódio. Ela abre a geladeira que só tem ovos, e ela pega um. Nessa hora, o telefone toca e ela diz que não vai atender, porque ela falou pra sua mãe que ela só estaria em casa às 9. Nessa hora, a gente vê que o vício dela em ovos é bem simbólico, porque ela pega um ovo e se deita com ele na região do seu ventre. Depois ela levanta e liga pra alguém dizendo que quer ovos fertilizados, e que em troca ela mostraria seu corpo pra essa pessoa. Ela desliga o telefone porque são quase 9 horas e em seguida sua mãe liga, e ela atende mentindo dizendo que acabou de chegar. Sua mãe pergunta se ela estava ouvindo o rádio, e ela diz que ouviu um pouco, mas que não acha que o reverendo é devoto o suficiente para abordar o tema do pecado original. E ela diz que ela seria mais adequada e que sua falta de óvulos não seria um empecilho, e sim uma habilidade. Sensordoll diz que não é para sua mãe falar com ela como se ela não fosse a responsável por ela não ter um útero, e que bem teria feito ela remover suas partes reprodutivas se não fosse para ser uma especialista no assunto. Então ela diz que ela era somente um bebê quando foi submetida a isso, então para todos os efeitos ela era imaculada desde a concepção, o que tornaria ela até mais sagrada que a sua própria mãe. E aqui dá pra entender a simbologia dos ovos e por que ela odeia tanto bebês. Em seguida a gente volta pro apartamento da enfermeira Bendy, que nessa hora já está tirando o jantar da mesa. Ela acaba derrubando as coisas no chão perto de Hubby, e ela se abaixa para limpar e fica de costas pra ele. Conforme ela limpa, ela acaba empurrando a cadeira onde Hubby estava, e ele cai em cima dela e ela começa a gritar e pergunta como ele pôde fazer aquilo, que ele não poderia fazer isso com ela, não ele. Ela fica repetindo que ele não poderia fazer aquilo, e quando ela está pra se virar, Hubby esbarra no copo de leite que estava em cima da mesa e derruba tudo nela. Meu Deus, cara, sério, caramba, mano. Nossa, é muita informação, velho. É muita informação, puta merda. É muita informação. Pior que, acho que os piores relatos que eu já vi na vida é justamente a galera que abusa dos outros dentro da igreja, tá ligado? Isso é uma das coisas que mais me fez sair fora. Quando eu tava... cara, eu não quero lembrar. É foda, porque é muito triste. Só é muito triste, é muito feio, é repulsivo, é repugnante, cara, é foda. Novamente, é aquela coisa, eu acho que isso ficou tão gravado comigo desde quando eu era mais novo. Pô, a gente tá fazendo, né, coisa para Deus, a gente tá ali pregando, sabe, fazendo sopão, ajudando as pessoas, tentando, né, levar a palavra de Jesus, ou enfim, né, tá mostrando um pouco de alento, dividir e tal, as coisas e tudo mais, e aí do nada você descobre que um irmão ou um pastor faz isso. É pesado, filho, porque eu fico assim, putz, velho. E aí, novamente, como que isso não abala minha fé, como isso não abalou minha fé novamente, o que Jesus fez na minha vida, a salvação em Cristo é muito maior que todas essas coisas. Mas é bizarro ver, dá pra entender que cada uma dessas mulheres teve sua fuga, porque todas elas partilham do mesmo tema, né? Ainda mais por conta de coisas religiosas, de coisas bizarras, de coisas que, caramba, mano, isso acontece muito, isso é muito triste de ver. Como que era pra ser um bagulho bonito, né, de a gente tá salvando as pessoas daí, sabe? A gente já levou pessoas, por exemplo, pra tratamento pra pessoa sair da droga. A gente reformava a casa dos outros. E como essas coisas que a gente tenta fazer em comunidade e coisas que Jesus nos ensina a fazer, como tem pessoas horríveis e de merda e bizarras que destroem tudo, acabam com tudo isso, tá ligado? É difícil. Caramba, mano, que sério. Ela se desespera e se afasta, falando que não era pra ele tratar ela assim, não igual todo mundo trata ela. Ela diz que ele era especial, e ela fica chorando quando diz que estava em casa, que é um lugar que deveria ser seguro pra ela. Voltando pra Agnes, ela vai pro banheiro, onde tinha várias páginas de jornal. E na rádio ainda estão falando que Crippler foi preso em março, quando ela perseguiu cuidadosamente o predador por várias semanas, heroicamente sacrificando sua integridade junto do seu cabelo loiro para conseguir prender o perseguidor de morenas. Quando perguntada como ela conseguiu pegar o pervertido, ela disse que não trancou a porta. O locutor diz que, aparentemente, para a professora sombria e desleixada, essa ação sozinha foi muito mais nojenta do que qualquer ato não consensual. Agnes começa a tirar todos os recortes de jornal sobre o caso, enquanto o reverendo fala. E ela começa a delirar na frente do espelho. Ela vê ela mesma loira, depois vê Crippler. Nesse momento, é mostrado nas sombras o que aconteceu entre os dois, e depois disso, Agnes aparece deitada com um semblante satisfeito. O reverendo diz que a procriação
geração/crianças foi o que Deus criou para que nós nos tornássemos mais próximos, para que não fiquemos sozinhos, porque estar sozinho é horrível, e que é pra gente deixar estar sozinho para os vermes e outros animais que conseguem se reproduzir sozinhos. Nesse momento, Agnes se levanta e ouvimos um choro de bebê, e vemos Crippler no reflexo do espelho com uma cara de desaprovação. Voltando para a senhorita Sensordal, ela está pintando uma pessoa para a maquete dela, enquanto o reverendo diz na rádio que nós precisamos de outras pessoas na nossa vida, como um lembrete constante de que não estamos no centro do universo, porque só tem uma pessoa com esse lugar reservado para ela no cosmos. E a senhorita Sensordal completa dizendo que essa pessoa é ela, a matriarca de Moralton. Depois de dizer isso, ela coloca a gema de ovo na igreja da maquete e faz movimentos sugestivos. Com tudo isso, a gente vê que a cidade de Moralton é de forma geral bem hipócrita, o que é um reflexo da nossa própria sociedade, que julga as pessoas na régua delas, e em suas vidas pessoais também fazem coisas erradas, tanto quanto quem elas julgam. O pai de Orel é alcoólatra e bissexual. Sensordal foi morta quando criança e agora tem uma obsessão esquisita por ovos e odeia bebês. A enfermeira Bendy provavelmente é usada e tenta livrar a cabeça disso, se infantilizando e criando a vida/família perfeitos quando chega em casa, entre outros problemas que existem na cidade. Mas no final, quem é mostrado sendo punido é Orel, que é uma criança que quer ser boa, e diferente de alguns adultos, não sabe o que está fazendo e acaba sendo punido muitas vezes até pelos erros do seu próprio pai, que não explica direito as coisas e é negligente em vários aspectos. Hoje em dia, o fanatismo religioso ainda é muito comum no nosso cotidiano, e eu falo isso por experiência própria, como uma pessoa que vem de uma família extremamente religiosa e conservadora. Eu sofri muitas coisas em nome de Deus e isso me gerou vários traumas e sinceramente eu não desejo isso pra ninguém. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, respeito todas igualmente, mas eu sou contra pessoas que querem impor sua religião nas outras, até mesmo desrespeitando outras religiões. Como diz no livro Ignorância, uma história global, que é um livro que fala sobre todos os tipos de ignorância da humanidade, a ignorância religiosa ou intolerância está relacionada puramente à desinformação, e isso resume muita coisa que acontece em Moral Orel, porque é a partir do não saber que tu julga de uma forma discriminatória. Pois é. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo não tenha causado nenhum sentimento ruim em vocês. Quer dizer, causar ele causou, mas nenhum muito grave. Moral Orel é a provável peça midiática mais herege e pesada no que diz respeito à religião. E eu não sei se isso é certo ou não. A gente vê um monte de obras por aí tratando de assuntos de forma banal e até mesmo de outras religiões, discriminando com preconceitos. Então, por que Moral Orel seria a mais pesada? A religião que crê em Deus e Jesus é uma das maiores, então vai de cada um se incomoda ou não. Pra mim, honestamente, incomoda. Mas se o foco da mídia é fazer isso, tudo bem. Ela alcançou em mim o que ela queria. No mais, é isso, meus amigos. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre, e claro, mandem ideias de vídeos. E no mais é isso. O meu nome é Ipe e tchau. Pô, caramba. Eu acho que é importante fazer pensar. É você fazer pensar, é fazer você refletir, sabe? É você fazer... pôr na sua cabeça algumas ideias, ou não mais ideias, mas pôr pra que você... Põe a sua cachola pra pensar. Pôr a sua cachola pra entender, né, algumas coisas e pôr realmente algumas reflexões, né? Que tem coisas que são... que a galera usa pro mal, mano. A galera faz muita maldade, usa as coisas muito pro mal, faz as coisas muito perversas, assim. E é bizarro, cara. Só é bizarro. As pessoas, elas fazem coisas terríveis, tenebrosas, assim. E acabam usando coisas boas, né? Coisas que a gente constrói que são coisas boas, ou coisas que seriam, né? Tecnicamente falando, tranquilas e de boa, para proveito próprio, para... enfim, né? O ponto que eu acho que é mais importante de falar desse vídeo, principalmente quando a gente vai mexer com religião, que é um negócio meio complicado, é que tem pessoas que acabam usando isso para fazer maldade, mano. O ser humano, ele é tão perverso que até as coisas que seriam divinas, ou coisas, né, do céu ou do Senhor, até isso pode ser utilizado para coisas de proveito próprio, coisas que Jesus nunca ensinou, coisas que Jesus nunca falou. Hoje eu vejo uma igreja muito focada em coach, igreja focada na riqueza, na prosperidade, e vai eu querer abrir minha boca, né? E era uma coisa, cara, que quando eu pregava, quando eu falava, quando eu era mais novo, né? Quando eu ia pras igrejas ou quando eu tava na rua, era uma coisa completamente contrária. Era uma coisa que as pessoas queriam que eu calasse a boca.
louco, porque muitas pessoas elas vão nesses lugares ou procuram esses lugares só pra ter respostas pra vida delas, né? Respostas de por que ela tá desse jeito, por que isso, por que aquilo outro. E elas acabam aceitando tudo que você imaginar de ruim, tudo que você, sabe, tudo em prol de querer mudar de vida, em prol de querer que a sua sorte seja transformada, esse tipo de coisa. E elas acabam entrando nessas armadilhas, acabam entrando nessas coisas bizarras, nessas coisas que são feias de ver. A palavra é essa, feia de ver. Porque tem pessoas que estão procurando os lugares genuínos para terem sua fé e acaba sendo, sabe, utilizada pro mal. Utilizada como massa de manobra, utilizada como uma peça e a pessoa não cria nenhum senso crítico, não cria nada. A gente tá vivendo uma época cada vez mais assim, degenerada mesmo, em que a cabeça da pessoa não respeita mais nada, não respeita mais ninguém, não respeita um irmão, não respeita mais nada. Tem que ser a verdade absoluta, é o que ela acredita. A gente não pode mais viver em paz ou viver em tranquilidade e mostrar que o que você acredita que é pelo amor seria muito maior do que qualquer outra coisa, né? Porque Jesus, ele não veio com guerra. Jesus, ele veio com amor. Jesus, ele veio com paz. Jesus, ele veio pra, sabe, ele veio com outras ideias, cara, de outras paradas, assim. Não veio querendo destruir, tá ligado? Né? Não ainda, né? Mas eu falo que hoje eu tenho uma postura e uma coisa na minha cabeça que você tem que respeitar, cara, as opiniões das pessoas, o que elas são, as religiões, tudo, né, cara? Etnias, gêneros, o que for, cara, o que for. Toda pessoa merece respeito, todo ser humano merece respeito. Porque da mesma forma que Jesus veio e nos respeitou, a gente tem que fazer a mesma coisa, sabe? Pelo menos é o que eu acredito. São obras assim que fazem a gente refletir de como que é a sociedade, como que a gente até ensina, né? Ou a gente fala, ou a gente põe e tal, né, na cabeça das pessoas ou dos mais novos e tal, né? E que às vezes até as coisas mais bonitas são utilizadas para fins nefastos. E a gente tem que sempre abrir o olho, sempre tá com o olho aberto para essas coisas, pra gente não cair nessas armadilhas, tá ligado? Não ser enganado pelo inimigo e também a gente, né, não ser usado, né, pelo coisa ruim, esse tipo de coisa. Enfim, pessoal, eu espero que... Eu sei que é um tema pesado, é um bagulho meio complicado de falar e eu estar expondo esses meus pensamentos, mas eu acredito que é importante dizer, é importante a gente ter essas noções e ter esses pensamentos e dizer o que eu acho, né? Eu acredito que se a gente for transformar, a gente tem que transformar pelo evangelho da graça, transformar pelo evangelho da salvação em Cristo, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu aprendi muito é que tem pessoas que você tem que respeitar e as pessoas têm que serem respeitadas e merecem respeito. Você pode falar, não, porque tá, não, porque tipo uma cruzada e tal, não sei o quê. Isso é pior, mano. A pessoa, sabe, você não pode ficar insistindo goela abaixo e forçando, enfiando goela abaixo, ou achando que isso vai convencer as pessoas. Às vezes as pessoas elas mudam, são transformadas pelo testemunho que Deus faz na sua vida, pelo que Deus transforma a sua vida, o seu coração. É muito melhor você ser uma boa pessoa e mostrar que você é uma boa pessoa, não porque você, eu sou bom e tal, não sei o que, não, mas é porque Cristo mudou sua vida pra você ser bom. Porque você aprendeu com Deus e aprendeu com Jesus que você foi transformado com isso, e é por isso que você se transformou em uma coisa boa. Sem Jesus a gente não é nada, irmão, se você acredita em Jesus. E, novamente, não quero desrespeitar ninguém, eu sei que tem pessoas que têm várias religiões diferentes, tem pessoas que não têm religião nem nenhuma, ou odeia, ou acha, né, bizarro. Eu vejo alguns comentários de pessoas, principalmente que são LGBT, né, que são ali perseguidas e são destruídas. A galera vai, pega muito no pé e fala um monte de coisa, e eu não sou assim, mano. Eu acho que a gente tem que respeitar e amar e estar ali e... Novamente, mano, eu já digo abertamente que eu não sou, mas isso não quer dizer que eu não possa respeitar e amar e ter, por exemplo, pessoas dessas trabalhando comigo, ajudando elas. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou deixar de apoiar ou ajudar quem quer que seja, porque da mesma forma que Jesus viu que eu sou um miserável, eu era um desgraçado, eu era um cara que não merecia nada, um cara que... Porra, eu era o zero à esquerda, eu era um idiota, eu era um imbecil, eu só falava merda, eu era um cara que era completamente bizarro. E Jesus salvou esse cara, mano, esse idiota, que era eu.
Ainda sou, não vou mentir. Mas é uma coisa que Jesus vai mudando na minha cabeça e vai mudando a minha vida, né? E se Deus teve misericórdia com esse imbecil, imagina pra outros, tá ligado? Que merecem muito mais do que eu. Então, é isso, pessoal. Eu acho que Jesus e Deus não faz distinção de ninguém. A cruz nivela todos nós. E não tem outra coisa mais forte que isso. Nós todos somos iguais diante de Deus. Não tem quem fez menos, quem fez mais. Não tem. Ah, eu pequei mais, eu pequei menos. Não tem nada disso. Não existe nada disso. Nós somos todos iguais, cara. Porque pra Deus, ele vê Cristo em nós. E vê a salvação de Cristo em nós. Eu prefiro continuar sendo assim. E amando e acolhendo da mesma forma que eu fui acolhido também. Então é isso, pessoal. Falei demais, vou respeitar todo mundo. Novamente, eu não quero criar um ambiente de briga, de guerra. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui na internet pra isso, tá ligado? Eu tô aqui pra que as pessoas assistam e sejam felizes. E se for pra mudar um pensamento, pra mudar um pouco, pra gente ter um pouco mais de respeito, não ter tanto ódio, tanta guerra, tanta briga, né, no nosso meio. A gente é tudo mesmo povo, a gente é tudo ser humano, tá ligado? A gente é tudo brasileiro. A gente deveria estar colocando as nossas energias em coisas mais proativas, em ajudar as pessoas, em tratar as pessoas como nós gostaríamos de sermos tratados. Uma coisa que eu sempre falei, que é o maior ensinamento que Jesus falou: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu irmão como você ama a si mesmo. É assim que funciona, cara. É isso, povo. Deixa o gostei, se inscreve, vão no canal do IP, vão no canal, né, aqui é o Espantalho. E novamente é muito cruel ver que a religião às vezes é utilizada pra isso, mano. Isso é nefasto, isso é doente. Essa é a coisa mais diabólica que surgiu, sabe? O egoísmo do ser humano que adentrou até dentro, que deveria ser um lugar de paz e um lugar que as pessoas podem se sentir acolhidas e amadas e, sabe, serem pessoas, sabe? É isso que afasta é isso que afasta a galera, tá ligado? É isso que afasta a galera de Jesus, mano. É essas coisas bizarras de gente abusando, de gente botando coisa onde não tem, falando e condenando. Mano, Jesus não veio pra isso, mano. Jesus não veio pra isso. Jesus veio pra nos salvar de nós mesmos. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.